O Museu Histórico Paulo Setúbal está realizando nesse mês de maio, que é um mês dedicado à literatura tatuiana, uma série de bate-papo com diversos nomes da literatura aqui da nossa cidade de Tatuí. E hoje nós vamos receber aqui o nosso querido artista. Ele não é somente escritor, ele é um artista completo. André Caires, porque ele é ator, bailarino, poeta, personal trainer, professor e pesquisador de assuntos sobre o corpo. Vencedor de diversas edições do Prêmio Literário Paulo Setúbal, que é um concurso realizado aqui pela cidade de Tatuí. Participou o ano passado do projeto Escrita Falada do Museu Paulo Setúbal, que se encontra aqui no nosso canal do YouTube, com a poesia Em Quarentena, criado para os tempos de pandemia do Covid-19 e que versa sobre o desejo de retornar à rotina, de retomar a nossa vida lá fora. Seja bem-vindo, André. E como que está a vida desse escritor, desse artista, nesse momento, ainda o lá fora está um pouco distante? Muito boa tarde. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Fico muito grato, de poder receber sempre o convite, dessa lembrança, esse carinho, do Departamento de Cultura, da Secretaria de Cultura de Tatuí, do museu, que sempre está de portas abertas para o meu trabalho, para mim, Isso significa muito para mim. Então, eu fico muito feliz, agradeço de coração mais uma vez o convite, E é sempre um prazer estar aqui, eu poder falar sobre o meu trabalho, para as pessoas que se interessam, se identificam, enfim, para quem quiser também conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu fico muito feliz e agradecido mesmo. Então, nesse momento, a gente vai se adaptando, como diz, A gente vai se adaptando a essa nova condição de vida, digamos assim, A gente vai tentando meio que se adaptar e tentar entender de que forma a gente vai conseguindo, avançar e evoluir, mesmo em momentos tão difíceis. A gente vai tentando não entrar em desespero, e tentar, encontrar algum tipo de motivação, de esperança, e, vamos continuar, tá difícil, é muito triste esse momento, Muitas vidas estão se perdendo, é um momento muito triste, de medo, A gente fica com medo de, para onde estamos indo, o que vai acontecer, será que a gente vai conseguir, superar isso tudo, quanto tempo isso vai levar, Então, é um momento de muita incerteza, onde a gente não sabe, para onde a gente vai, quanto tempo isso vai levar essa situação, E de que forma a gente vai lidar com ela, Como a gente vai lidando com isso tudo, e a gente vai percebendo que, na verdade, esse nosso potencial de ressignificar a vida, Dessa importância da gente ressignificar a vida e pensar em alternativas que pelo menos nos motivem e nos mantenha vivos, acima de tudo. Porque às vezes o medo, essa incerteza, esse caos, faz com que a gente também deixe de viver, A gente fica, com o pé no freio e a gente vai também se enclausurando dentro de casa e vai se isolando, e a gente se isola de tudo, se isola do mundo, se isola da vida, a gente parece que se perde, nessa questão, por questão de medo, de insegurança, e também de falta de perspectiva. Então, eu estou tentando caminhar nesse sentido, Como que eu posso ressignificar, o meu cotidiano, como que eu posso continuar fazendo as coisas que eu amo, Como que eu posso me dedicar às coisas que eu amo, mas partindo de uma outra perspectiva, Da maneira que é possível hoje. Com certeza, André. E mesmo em tempos de pandemia, nós tivemos aí um grande presente vindo, André? Que foi o lançamento do seu manifesto. Manifesto de Corações Partidos, que inclusive está aqui comigo, pela editora Urutau, que selecionou, se não me falha a memória, 23 escritores, Você foi um dos 23 selecionados para fazer o lançamento desse livro. E Manifesto de Corações Partidos nasceu justamente em tempos
Ele já veio sendo gerado antes, né? Mas o nascimento dele foi em tempos de pandemia. E esse manifesto, o que representa para a vida do escritor André Caires? Ah, esse livro significa muito, né? Significa tudo para mim, assim. Primeiro porque é meu primeiro livro, né? É o primeiro livro que eu lanço, de uma longa jornada já, né? De escrita, né? Eu escrevo desde menino, desde moleque, assim. Sempre tive essa paixão. Comecei a escrever uma redação na escola, né? E a professora sempre falava: você escreve muito bem, menino, tem que continuar escrevendo, né? Então é desde muito cedo essa paixão. Comecei me arriscando e fui pela intuição, né? Mesmo tendo o apoio da professora na escola, fora disso eu já não tive, né? Não tinha contato com muitos poetas, tal, né? Meus amigos não eram poetas, geralmente tem um preconceito na escola, né? Que homem não escreve, que isso é baboseira, né? Que da família também ninguém entende às vezes que você está escrevendo ou falando. Então foi um processo muito solitário, muito intuitivo, mas eu me refugiava sempre dentro dos livros, assim. E eu comecei a escrever desde muito cedo, então, como já disse, e para mim, quando eu vi, né, essa possibilidade de realmente me tornar um escritor, na verdade, não é me tornar um escritor, mas essa potencialidade, né, da sua escrita ganhar voz, ter um corpo e poder ser um livro, né, virar uma obra, foi muito gratificante para mim. E o mais interessante é que esse sonho hoje é possível, né? Porque quando eu olhava para aquilo, eu falava: ah, não, isso não vai, eu nunca vou conseguir lançar um livro. Parece que era tão difícil, sabe? Parece que era tão impossível. Eu lia assim, eu pegava nos livros das pessoas que eu gosto de ler, né? E ficava: nossa, que sonho, que legal, deve ser incrível lançar um livro, né? E aí eu vi a Cristina Siqueira aqui de Tatuí também, que é uma poeta que eu admiro demais, assim, desde muito cedo. E a primeira vez que eu encontrei com ela, que eu estava andando na rua, lembro até hoje, ela estava tomando um café, comendo um doce numa doceria aqui de Tatuí, e eu estava com meu caderno de escritas e poemas ali, bem singelos, né, começando a minha jornada. E ela me recebeu prontamente, assim, eu meio que invadi o espaço dela, né? Fui até ela, sem ser convidado, com as mãos tremendo, e falei: meu Deus, eu adoro seu trabalho, você é incrível, você existe. Eu não sabia, achava que era só uma imaginação ou uma poeta que escrevia para o jornal, mas estava muito longe daqui. E era ela na minha frente ali. E aquilo me fez perceber, sabe, do quanto a escrita era importante para a minha vida, do quanto a poesia, sabe, salvou a minha vida em todos os sentidos. E a partir daí eu comecei a participar de concursos como Paulo Setúbal, eu fui participando de vários concursos, fui escrevendo, 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 e com o tempo eu fui ganhando experiência, né? Fui ganhando um pouco de técnica, porque escrita também não é só sensibilidade, intuição, né? Tem uma questão da técnica, do quanto você comunica, você expressa de uma forma que atinge ao maior público, né? Como diz, a ideia do livro, né, ou da escrita do poeta é a gente atingir o maior número de pessoas pelo que estamos querendo dizer. Mas como eu digo, existe uma técnica, né, de como eu me aproprio dessa palavra, né, dessa literatura, né, propriamente dita, e consigo transbordar isso para que outras pessoas também se interessem por aquilo e se identifiquem. Ele está dizendo o que eu gostaria de dizer, ou ele está dizendo o que eu sinto, o que eu penso, ou o que eu gostaria de dizer. Então, é essa a grande sacada da literatura, assim. E aí, depois disso, eu fui me inserindo nesse universo da literatura, fui fazendo alguns cursos, né, de escrita criativa, fui conhecendo novos poetas, fui mandando cartas para editoras, né, fui tentando mesmo esse processo de querer, né, lançar uma obra. E aí esse momento chegou, né, nesse momento mais difícil, assim, um momento que eu jamais imaginaria, né, que poderia acontecer, onde tudo estava se fechando, né, onde parecia que estava tudo desabando, sobretudo para nós da arte, né, teatros fechando, a gente não podia mais apresentar espetáculos, a gente não podia se encontrar com o público, promover ações culturais, né, e de repente a editora se mantém viva e promove um concurso nacional, e eu mandei minha obra sem nenhuma pretensão, né, já reformulada, porque até então eu já tinha enviado um original para eles, não esse, né, mas uma outra perspectiva, e não havia sido selecionado naquela ocasião, há 3 anos atrás. E agora, com um livro trabalhado, né, conversei com um amigo meu, ele me ajudou no processo de edição, de seleção de poemas, o que entra, o que sai, o que conversa, o que não conversa. Foi um processo bem longo, assim, mas que agora eu falei: agora a obra acho que realmente chegou num ponto que se torna interessante, né, para o mercado também editorial, porque tem que pensar nisso, né?
que a poesia, para quem quer vender, né, digamos assim, para quem quer também ser poeta para mercado, o que vende também, né? Então você tem que pensar nessas duas perspectivas. Continua sendo arte, continua sendo sensibilidade, intuição, criatividade, mas também tem que entrar essa questão de que o que vende, o que comunica, o que realmente vai atrair esse público, né, para a minha escrita. E aí eu enviei esse original, e aí de repente eu recebi a notícia que eu tinha sido selecionado num chamamento nacional dessa editora, o que me deixou mais feliz, porque geralmente eles fazem por região, né? Região de São Paulo ou região tipo norte, eles vão fazendo por regiões. Esse foi de ampla, né? Foi para o território todo nacional. Então foram mais de 300 escritores que se inscreveram tal para o processo e 23 foram selecionados e um deles foi a minha obra aqui, né? E eles cuidaram com muito carinho, com muito amor, né? O Tiago é um editor fantástico, teve todo o cuidado com o meu livro, sempre conversava comigo, depois veio a Laís, que fez a revisão, sempre muito carinhosa, muito atenta, muito sensível, né? No jeito de falar comigo, de como a gente poderia trabalhar melhor aquela palavra. Depois veio o desenho, né? A capa do, se não me engano, do Roberto, né? Que fez um trabalho lindo gráfico de capa aqui, que ele pegou e falou: vou trabalhar uma coisa bem abstrata, vou fazer uma capa bem interessante para você. Então foi um processo muito incrível desde o começo, assim. Então para mim é tudo, né? Significa muito e não poderia ter sido melhor, sabe? É uma coisa que um sonho que se realizou e se realizou mesmo, sabe? Com sabe, com muitas reviravoltas, com muito desejo, sabe, com aquele friozinho na barriga, mas é um sonho concretizado e que a gente fala, nossa, é incrível, realmente é incrível lançar um livro, poder ser lançado e ter um sonho realizado é uma coisa que não tem explicação, assim, né? É muito bom. E é valioso e de grande riqueza, porque quem ganha o presente somos nós, o público. Eu já tive a oportunidade de ler, né, de transbordar aqui, né, nesse universo tão maravilhoso que você nos possibilitou, porque é a sua história, né, André? É o que você vê, é a forma em que você vê, mas muitas vezes, como somos seres humanos e somos próximos, né, um dos outros pela espécie, a gente se identifica muito. Então, várias vezes eu me identifiquei no livro e recomendo mesmo que todos tenham acesso aí por essa obra, né? E ainda pode ter, né, André? Tem algum site, alguma forma onde os leitores possam chegar a fazer a aquisição do seu livro? Tem sim, Rogério. Então, aqui em casa comigo, eu já não tenho mais nenhum exemplar, né? Todos que eu tinha, né, ou eram encomendas, né, que houve aquela pré-venda, né? Então, eu autografei todos e já direcionei para cada pessoa, né, que adquiriu o livro naquele momento. E aí vieram alguns extras, né, que a editora me mandou de presente, mas esses também eu já não tenho mais, né? Já foram vendidos, dei de presente para algumas pessoas, e agora então você consegue adquirir só no site da editora mesmo, né? Que é www.editoraorotal.com.br. É super tranquilo, aí você vai lá, acessa, né? Coloca o meu nome na busca lá, né? Ou o nome do livro, Manifesto de Corações Partidos, e aí você consegue, né, comprar lá no próprio site da editora e eles encaminham para você aí sem nenhum problema pelo correio. E André já é um manifesto muito antes do lançamento do livro, porque a gente pensa em literatura, somente publicações de livros, mas também temos o André Caires, que é o artista de teatro, né? Não vou usar somente o termo de ator, porque você é artista de teatro. Você escreve, você coreografa, você dirige, você pensa no figurino, você pensa no espetáculo em todo e principalmente utilizando da sua literatura, né, que é a dramaturgia no caso, para poder se expressar. Né? E Tatuí, claro, que é sempre o recebe de braços abertos com os trabalhos maravilhosos. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para o público como é esse processo do André Caires, artista de teatro, dessa reunião onde você reúne amigos e até alunos, que a gente já sabe, que puderam participar desses trabalhos que você realizou. Ai, ai.
Agora você tocou num ponto assim que me deixa muito emocionado. Eu fico muito feliz, sabe, de poder fazer arte na minha cidade, sabe? Eu acho sim que isso é geral no Brasil, essa falta de apoio, essa falta de incentivo de políticas públicas e tal, a gente sabe disso. Mas também a gente, enquanto artista, tem que encontrar meios de sobreviver, sabe, de continuar produzindo, né? Da gente se mover enquanto artista, enquanto pessoa e fazer valer a nossa arte. E eu me sinto muito privilegiado, porque aqui em Tatuí eu consigo, sabe, fazer o meu trabalho, eu consigo fazer aquilo que eu quero, eu consigo alimentar a minha arte e trazer pessoas, sabe, para assistir, trazer pessoas para trabalhar comigo, pessoas que estão ao meu lado me apoiando, o apoio mesmo, sabe, em si, eu não posso mentir, acontece comigo, sabe, eu recebo esse calor, sabe, eu percebo, sabe, esse carinho das pessoas pelo meu trabalho, e eu consigo crescer junto com elas, sabe, trabalhando. Então eu tenho um apoio, eu não posso mentir, sabe? Porque o apoio não é só financeiro, o apoio é em todos os sentidos. E então eu agradeço e consegui, né, criar uma história, né, dentro de Tatuí, uma trajetória dentro da arte, né? Desde muito cedo, né? Inclusive você foi meu professor de teatro quando eu era moleque, né? Isso foi muito importante para mim, porque eu tive certeza que realmente queria fazer teatro. Então, desde quando o conservatório tinha aquele projeto, teatro na escola, né? Isso faz muito tempo já. E eu participei de alguns projetos, né? Fiz algumas oficinas com a Dalila, com você, com o Marcelo, enfim. É um processo muito de longa data, né? Que eu venho participado. Então, para mim, isso me ajuda muito nessa questão de amadurecimento profissional, né? De ter me ajudado nessa questão de como a gente consegue crescer, né, mas também se apropriando daquilo que nos é ofertado. Então, tudo que me vinha de oportunidade, eu sempre abracei. Eu sempre acreditei nas pessoas, eu sempre acredito no que elas podem me oferecer, nem que seja uma coisa mínima, né? Alguma coisa que fala, eu vou fazer uma oficina tal, que alguma coisa vai me acrescentar. Então, eu sempre me apropriei disso e isso só me fez crescer. Eu sempre participei de muita coisa, sempre buscando essa experiência de novos contatos, né, de novas experiências, e isso me fez crescer muito. E aí eu fui construindo minha própria história, minha trajetória, né, através do conservatório, depois através da dança, depois eu criei minha própria companhia, me aliei a outras companhias também, né, para continuar dançando, para continuar esse processo de pesquisa, de processo criativo, de experiência. Depois eu busquei o Ademar Guerra para o teatro, né? Estamos aí há 2 anos recebendo orientação desse projeto. Então, para mim, sempre foi um processo de busca, né? Constante, assim, de tentar também me encontrar nesse processo e me inserir nele, mas sempre colocando aquilo que eu acredito, né? Eu sempre fui pelo que eu acredito. Eu sempre busquei novas experiências, eu sempre estou buscando, mas também eu sempre tento, tipo, isso aqui me serve, isso não, né? Isso aqui sempre vai ter digamos assim, né? Alguma coisa que eu vou tentar trazer para o que é meu, para o que é essencial, para ter a minha própria identidade. Tanto que eu faço isso na minha companhia, né, de teatro Ímpares. Eu tento ao máximo manter essa identidade, né, do André. Essa companhia, ela tem esse desejo e esse objetivo, não de promover a figura do André, mas o André artista, ele quer falar através dessa linguagem, digamos assim, através dessa perspectiva. Então, para mim, tem sido um processo muito longo, né? São quase 25 anos já de arte nessa cidade. É bastante tempo, foram momentos muito difíceis, não posso mentir, né? Você escolher coisas que as pessoas não escolhem, né? Principalmente homem, desde muito cedo, você paga um preço muito alto e eu fico muito feliz de ter pago, pagaria novamente, com certeza. Hoje eu me sinto muito realizado profissionalmente, artisticamente, eu me sinto, sabe, eu sou bem acolhido por essa cidade, eu faço o meu trabalho, eu consigo chegar naquele palco e me realizar, sabe? Eu falo, é isso que eu tenho para oferecer para vocês e cada vez mais eu vou oferecer. E é isso, por mais difíceis que sejam as coisas, eu sempre vou estar lá no palco, acreditando e buscando novas experiências assim. Não, e isso é perceptível, né? Porque o André, ele está com a companhia Ímpares, ele é também parte da companhia Rites, ele é também parte de diversas manifestações culturais da cidade, né? A dança também é de grande importância, né, na sua vida, que a gente já percebe. E o que o André está hoje lendo? Quem são as referências de André Caires na literatura?
Ah, muito legal. Eu gosto muito dessas perguntas, assim, relacionadas à literatura e tal. Então, Rogério, eu estou num momento que eu estou lendo muito escrita feminina, sabe? Eu sempre tive uma sensibilidade maior, eu sempre me apropriei mais do que é feminino, sabe? Isso para mim, por uma questão que acho que é orgânico já, né? Você vai por um caminho diferenciado, entre aspas, e você acaba tendo novas maneiras, novas possibilidades de ver o mundo, digamos assim. Então, tudo que eu escolhi é muito mais do feminino, entre aspas, né? É mais, digamos assim, não é mais para o feminino. Mulheres, né, fazem mais uso. Então, a dança sempre é muita menina, né? Mais mulheres, sempre, muitas das vezes, era um único menino no meio de 70, 80 meninas, né? Então, aquela convivência, aquele ambiente faz com que você também ressignifique o seu próprio olhar em relação à mulher, como que você se identifica, como você se relaciona com esse feminino. Então, isso sempre me deixou muito instigado, isso sempre me deixou muito interessado, sabe? Nossa, esse feminino que é potente, sabe? Que é transformador, que é maravilhoso, sabe? Assim, eu aprendo muito com as mulheres, eu aprendo muito cada vez mais, eu tento aprender cada vez mais com elas. Então, as minhas referências na literatura acabam sendo também muito femininas. E aí eu leio muito Hilda Hilst, que é uma poeta que eu adoro, assim, que eu gosto muito. Inclusive, um dos meus espetáculos, né, do Machos, né, que é um espetáculo que inclusive recebeu o prêmio da Aldir Blanc, tem fragmentos da poesia dela, que eu gosto muito. E eu leio muito também Cecília Meirelles, né, que eu gosto muito. Leio bastante poetas agora também contemporâneas, né, que estão se lançando, por exemplo, como Jerusa Zelnis, que fez a orelha do meu livro, né? Ela é uma escritora de Laranjal Paulista, mas ela mora em São Paulo hoje, e ela já tem 7 livros publicados, ela é maravilhosa. Aí depois tem a Aline Bey, né, que é também uma poeta contemporânea agora, que acabou de lançar pela Companhia das Letras, Coreografias do Adeus, se eu não me engano, mas ela lançou antes um livro chamado O Pássaro Morto, né, uma autora muito interessante também, que eu estou lendo. Nossa, eu poderia falar muitos, assim, eu estou lendo muita coisa, mas de poesia eu tenho me apegado a essas mulheres incríveis. Hilda Hilst, Cecília Meirelles, a Jerusa Zelnis, a Aline Bey, que eu gosto muito. E estou lendo também um romance do Julian Fox, que chama-se esqueci agora, A Resistência, é o nome do livro, isso. É um cara muito interessante, ele ganhou o prêmio Jabuti há 2 anos atrás, se eu não me engano, é um romance, e ele fala sobre ditadura argentina, tal, desse encontro com o irmão que foi adotado. É um livro muito interessante, muito bacana, e eu vou me apropriando do que eu me identifico, né? Para depois também isso vai interferir na minha escrita. Então, geralmente eu acabo lendo poesia, né, que é o que me alimenta mais, mas quando é romance, eu gosto de romance rápido, romance dinâmico, romance quebra-cabeça, sabe? Eu gosto daquela coisa instigante mesmo, sabe? Aquele romance mais clássico eu acabo deixando um pouco mais de lado, assim. Eu gosto dessa coisa urgente, sabe? Dessa coisa que faz você respirar fundo, quer saber, você vira a página logo para saber o que está acontecendo. Eu gosto dessa coisa da impaciência até, sabe? Dessa coisa que é urgente, né? Então eu tenho me apegado mais a isso, assim. Mas eu leio muito, né? Sou apaixonado por literatura, então eu tenho muitas, muitas referências, assim. Caio Fernando Abreu é primordial para minha escrita, né? É um cara que eu li muito, que quando eu descobri Caio Fernando Abreu, eu falei, maluco, que cara incrível. Eu li muito ele, meus contos são muito influenciados pela escrita dele, não nego, leio muito. Chico Buarque, eu acho muito interessante, né? Chico é incrível também nos romances dele. José Saramago é incrível. Nossa, é muita coisa. Eu tenho muitas referências aqui, É sabe, para uma te falar, assim. biblioteca de memórias, né? Porque, Isso, na e são verdade, momentos também, né? sim, na verdade, tudo que a gente vai lendo no decorrer da nossa trajetória aqui na Terra é aquilo que vai nos moldando, né? Nos transformando, né? Exato. E Tatuí tem uma tradição de
ter muitos bons e grandes nomes da literatura, né? Paulo Setúbal, Chiquinha Rodrigues, Cristina Siqueira, Ivan Camargo, André Caires. Então, a gente tem uma infinidade de literatura tatuiana, né? Então, o dia 4 foi criado, dia 4 de maio tornou-se o Dia Municipal da Literatura Tatuiana justamente porque como há um vasto repertório de grandes autores na nossa cidade, a gente precisa achar formas de apresentá-los ao público. E a melhor forma de apresentá-los é assim. Na verdade, o ideal seríamos estarmos lá no museu, repleto de gente, né? No auditório, com sala de aula, de alunos, de pessoas que gostam da literatura, justamente para poder absorver e também trazer mais conhecimento e enriquecer também a sua capacidade de leitura, né? Com as referências que você aí nos deu. E isso, com certeza, cada nome citado aí vai ser lembrado e outras pessoas vão ter acesso, André. Numa das suas poesias, em manifestos eu peguei uma, eu queria pegar várias, eu falei assim, não, eu vou pegar uma porque todas são muito tocantes, mas uma me toca muito, muito mesmo, né? Que é o Vagalume. Certa vez, um vagalume solitário, ao reluzir numa noite quente, encontrou a lua e apaixonou-se perdidamente. Na manhã seguinte, no lugar da lua, só havia o impiedoso Rei Sol, que o queimou profundamente com seus raios. Então, o vagalume nunca mais reluziu apaixonado, e a lua nunca mais foi tão prateada. Quem é André Caires? O vagalume, a lua ou o impiedoso sol? Ótima pergunta! Olha, fiquei emocionado. Quando as pessoas leem o que a gente escreve, ganha muito mais força, sabe? Ganha um significado absurdo. Você fala assim, o que será que eu estou escrevendo? Será que as pessoas vão captar, né? Ou vão ser tocadas? Então, é muito emocionante quando alguém lê o que você escreveu, sabe? Projeta isso para o mundo, sabe? E você ouve o que você escreveu, significa muito. Muito agradecido pela sua leitura aí, sabe? Olha, é uma pergunta muito boa, sabe? Eu só acho que o impiedoso Rei Sol eu não sou. Eu acho assim, acho que é muita prepotência também, né? Eu acho que não é. E também eu acho que o amor, né, move tudo, né? O amor é uma coisa. Tanto que esse livro chama-se Manifesto de Corações Partidos, é por isso, né? Como a gente está machucado, né? Como a gente sai machucado. Não é só relação de amor, né? Aquela coisa de amor, do passional ali, mas das relações humanas mesmo em si, né? E a gente sempre sai machucado porque a gente é humano. Então a gente fala que não, que a gente, né, é de ferro, mas a gente sempre se machuca. Então, nossos corações é partidos várias vezes assim, né? Agora, eu acho que eu seria o vagalume, né? Eu acho que é o vagalume, porque a prepotência é demais ser a lua e mais ainda ser o Rei Sol. E é uma analogia que eu fiz. Mas eu acho que se eu pudesse me encaixar na história ali, seria o vagalume, assim, viu? É pequeno, sabe? Tem essa coisa, né, sei lá, eu acho que é isso. O vagalume... Essa coisa da noite, O vagalume, apesar dele ser pequeno, ele transborda uma luz e essa luz encanta tanto, né? É tão raro ver vagalumes hoje em dia, né? As cidades Exato. tomaram tanta luz, que o vagalume acabou ficando tão invisível aos nossos olhos, né? Exato. Então, tem grande importância também. Uhum. André, nós temos aqui na cidade de Tatuí um concurso do qual você já participou e foi muito premiado. E ele é um concurso para salvaguardar a memória de Paulo Setúbal, né? Então, e com isso revela-se muitos grandes nomes da literatura nacional, né? No setor, na modalidade contos, crônicas e poesias, né? Você já participou de todas essas modalidades e, se não me falha a memória, acho que você já foi agraciado aí com premiações em todas essas modalidades. Me corrija, pelo que eu percebo aí no decorrer dos anos, acho que você já ganhou como conto, já ganhou como poesia e já ganhou como crônicas.
Como é para o André participar de um certame literário, né? Estou usando como referência o nosso aqui, que é o Paulo Setúbal, mas como é para o André participar de um certame literário e, principalmente, o que o André fala para as gerações que estão aí hoje se formando para o futuro? Qual o incentivo que o André dá para a formação de novos escritores? Então, o Paulo Setúbal para mim é maravilhoso, né? Assim, é um certame que assim que para mim significa muito, me projetou, sabe, para a escrita ainda mais. Foi onde eu tive o feedback, se é que existe essa palavra para a literatura, sabe? Tipo, você está no caminho certo, André, continue escrevendo. Eu tenho um carinho enorme, primeiro porque é da minha cidade, sabe? É um concurso que a minha cidade realiza com grande, sabe, com grande cuidado, com grande carinho, sabe, com dignidade, sabe? Você vê ali que realmente existe uma clareza, sabe, na questão da premiação, do sigilo, sabe, de como esses textos são analisados, independente de que não dá para saber quem é o autor. Então, o mérito é da obra mesmo, sabe? Tem todo esse carinho, as cerimônias de entrega são lindas, enfim, esse carinho, né, que a cidade tem, desde, né, a questão da elaboração do concurso, depois a realização em si, né, o prazo de entrega, tal, tudo certinho ali, tudo bem claro, né, no regulamento, que pode, que não pode, depois a recepção desse material até a premiação. Então, eu fico muito feliz de ver as cerimônias cada vez mais bonitas e esse crescimento, né, foi tomando conta do Brasil. Então, todo mundo que escreve, todo mundo que tem um mínimo de consciência e quer participar de concurso, Tatuí é lembrado. Então, eu fico muito feliz. Eu participei de todas as edições, não teve um ano que eu não participei, né? Eu me inscrevo desde o primeiro concurso, né? E fico muito feliz. No segundo eu já ganhei, né? Na segunda edição, eu ganhei segundo lugar em crônicas. Ao longo são quantos já? 15º já? Não. 19º. 19º já, meu Deus, isso é. 19º. Da trajetória do primeiro até o 19º, eu ganhei 9 prêmios nessa trajetória. Então, estou muito feliz. Ganhei primeiro lugar em poesia, ganhei menção honrosa em poesia, ganhei primeiro lugar em conto, depois ganhei prêmio galardão em conto, ganhei menção honrosa em conto, ganhei segundo lugar em crônica, ganhei menção honrosa em crônica, depois ganhei mais uma menção honrosa em conto. Então, para mim, assim, eu me sinto realizado, sabe? Por participar desse concurso, de saber que ele está crescendo e que eu cresci junto com ele, sabe? Parece que a minha trajetória está dentro dele, da escrita, sabe? É muito louco isso. Eu comecei escrevendo, e aí eu fui amadurecendo, o concurso foi amadurecendo junto comigo, e eu fui amadurecendo junto com ele, e virou isso aqui. Eu sou completamente apaixonado, não tem um ano que eu não participe, né? Que eu não envie as minhas obras. Aí, a partir do ano passado, passou a ser virtual, né? As inscrições, pela questão, quer dizer, olha a adaptação, né? O concurso conseguiu se adaptar rapidamente para que a gente conseguisse manter vivo, né? O concurso. Então, para mim, é muito, muito especial. Não tenho palavras para agradecer. Parece que Paulo Setúbal mesmo, sabe? Tipo, é verdade, sabe? É uma coisa que você fala, está no caminho certo, sabe? A gente é lembrado, tem tatuiano que escreve bem também, que no sentido tipo, né, de autores que são sensíveis, intuitivos, criativos e que pode representar não só Tatuí, né, mas Tatuí para o Brasil todo. Então eu fico muito feliz e realizado. E em relação às novas gerações, né, o que eu posso dizer, acreditem em vocês, né? Continue acreditando. Eu dei aula em escola, né, há muito tempo, e embora eu dei aula de educação física, né, era muito louco, porque muitas pessoas, muitos jovens, né, me procuravam através da arte. Então, alguns queriam escrever, alguns queriam tocar, alguns queriam cantar, alguns dançavam. Eu sempre juntava essa... vamos fazer arte. Eu dou aula de educação física, mas vamos fazer arte. A gente fazia espetáculo, né, de final de ano, tinha dança, e tudo eram produzidos por eles. Quem escrevia eu chamava para fazer a dramaturgia, quem dançava eu chamava para dançar, quem era ator chamava para atuar, colocava a criançada para dançar, a gente bolava uma história meio doida que eles gostam, né? Tudo era a imaginação deles. Se ficasse, entre aspas, sem pé e nem cabeça, era deles. Eu falei, eu vou colocar isso no palco. É o desejo deles, é assim que eles entendem, aí se apropriam da arte, eu não vou matar isso. Eu acho que, às vezes, a gente, ao invés de incentivar, a gente mata muito os sonhos dos jovens, a gente desacredita na criança, a gente desacredita um pouco nessa loucura, sabe? Isso não dá dinheiro, isso não vai te levar a nada.
Eu sempre falo ao contrário, isso vai te levar muito longe. Acredite nos seus sonhos, faça valer. Só que assim, tem que também acreditar e fazer, arregaçar as mangas e trabalhar, né? Não é só você também acreditar e esperar um incentivo, um tapinha no ombro, que nunca vai ter isso, né? São poucos o reconhecimento. Mas o reconhecimento, quando ele vem, ele é sincero e ele é de grande valia. Mas o trabalho, ele sempre vai existir, né? Não tem como. E é só você que pode fazer por você, né? É só a gente que pode fazer por nós. Essa busca, essa coisa de você se projetar, sabe, para algo maior ou de querer significar alguma coisa através da sua arte, é trabalho, é trabalho, é trabalho. Perfeito, André. Nossa, que ensinamento. É isso mesmo que nós buscamos para o futuro, né? Que as pessoas possam ouvir desses grandes nomes da literatura, formas, porque para que se incentive, para que se busque novos escritores futuros. André, Uhum. o Museu Paulo Setúbal agradece muito a sua participação nesse bate-papo que assim, você tem uma energia, né, cultural muito forte na nossa cidade e é de extrema importância. Nós hoje focamos mais na literatura, mas futuramente aí a gente volta para conversar sobre teatro, sobre dança, sobre esse artista tão maravilhoso que é André Caires. E o Museu Histórico Paulo Setúbal estará lá, estará aqui, sempre de portas abertas para que você se manifeste sempre que for preciso. Tá? E agora eu abro para que você faça suas considerações finais. Então, eu também agradeço imensamente o convite de vocês, agradeço à equipe do museu, né, que sempre me recebeu bem, né? A gente utiliza o espaço do museu, inclusive, né, quando a gente podia ensaiar presencialmente, para fazer o ensaio da companhia. Então, o museu tem uma importância muito grande, né, para o meu trabalho, sabe, para a minha pessoa. Toda semana a gente vai lá, a gente ia lá, se reunia, né, fazia os nossos ensaios e os eventos que tem no museu, enfim, na cidade toda, né? Eu tenho um apoio muito grande do Departamento de Cultura, da Secretaria de Cultura de Tatuí, e isso eu fico muito feliz. Eu não posso dizer que não, sabe? E é o apoio, é o incentivo, é o carinho, sabe? A lembrança de sempre. Eu sempre sou lembrado, sabe? Isso é muito importante, significa muito para mim e é inesquecível. Eu acho também que a gente não pode também só falar mal, sabe? Só criticar as coisas. Tem ações boas, elas têm que ser valorizadas também, não só ficar enfatizando. A gente sabe que precisa melhorar as coisas, a gente sabe que tem que arregaçar as mangas e trabalhar e buscar os nossos direitos, políticas públicas. A gente sabe que é um descaso grande, é gigante nesse país em relação à arte, né, à cultura em si. Mas também as ações boas, elas também devem ser lembradas, para que as pessoas que estão fazendo isso por nós continuem motivadas a buscarem sempre mais e mais. Sempre pode melhorar, sempre vai poder, né? A gente sempre tem que acreditar nisso, mas também temos que buscar formas de também caminharmos sozinhos, porque senão a gente fica dependendo de uma coisa e aí fica nessa dependência e não sai do lugar. Então eu sou muito grato. Eu sempre fiz também o meu caminho. Eu sempre arregacei as minhas mangas e fui para o trabalho, e o trabalho sempre me recompensou de alguma forma. Mas em contrapartida, eu também sempre recebi minimamente um apoio aqui ou ali, mas significa, sim, muito para mim. Então, eu só agradeço sempre, sempre e muito, né? Especialmente aí o pessoal do museu, a Departamento de Cultura de Tatuí, e a você, né, Rogério, também. Agradeço muito pelo carinho de sempre, por todos os apoios e ensinamentos, né, que também estão guardados aqui. Não esqueci, não. Muito obrigado, André. André. E agora vamos ficar, então, um pouquinho mais com o André. Então, terminamos o nosso bate-papo e agora vem uma novidade. Eu só quero poder sair e abraçar a primeira pessoa que encontrar, sem medo, sem perguntas, em silêncio. Eu só quero poder sair e correr tão rápido até meus pulmões, ossos e músculos não aguentarem mais. Eu só quero poder sair para tomar um café na padaria da esquina. Eu só quero poder sair e ver a vida da gente lá fora. Eu só quero poder sair e encontrar a vida da gente lá fora. Há tanta vida lá fora, há tanta beleza, há tantas possibilidades de se ser o que se quer.
Eu só quero poder sair e gritar. Eu só quero que isso tudo acabe. Eu só quero que isso tudo acabe. Poesia em Quarentena, André Caires.